Obrigada, cá estamos. Obrigada pela vossa presença na nossa terceira sessão, de Um Caminho com a Astrologia para Todos. É um prazer e uma bênção nós podermos sentar aqui e, especialmente num dia tão mágico como hoje, não tínhamos noção. Só um instante, vou aqui fechar um bocadinho a janela. Não me recordava, não tinha noção, quando marquei esta data, que ela coincidia com um dia tão especial e tão mágico. Então, estamos aqui para falar da astrologia, claro que sim, mas é impossível não fazer menção ao dia especial que vivemos hoje. E isto também é astrologia, embora possa não ser já a primeira etapa que se esperaria ouvir falar no início de caminho com a astrologia, mas um caminho às vezes é assim, às vezes tem surpresas pelo caminho. Então, este dia mágico que eu vos estou a fazer referência é precisamente o momento da lua cheia de Touro, que está a acontecer praticamente em simultâneo com o nosso sentar aqui. Aconteceu às 17h55, hora de Portugal. E então ainda estamos muito a vibrar com a energia do que foi posto em movimento. Eu vou querer dar a nossa aula hoje de mapa aberto, e vou fazer uma pequena introdução, evidente, acerca do que é este momento e o que é que estamos todos a viver, de certa maneira, nestes tempos tão mágicos. Só preparar aqui o separador para não estarmos aqui com demasiado ruído. Oh, meu Deus, desliguei o separador errado. A gente já o abre. Então, vou começando a introduzir o tema enquanto faço aqui essa manobra. Então, uma lua cheia é sempre um momento em que nós estamos, de certa forma, conectados, com os dois princípios mais importantes. Há vários e todos são importantes, mas quando pensamos na astrologia de forma a aplicá-la aos nossos temas, aos nossos mapas, pensamos nomeadamente em três, fatores mais, significativos, que vamos chamar, o ascendente, o Sol, que é o centro do nosso sistema solar, e a Lua, que orbita à volta da Terra e que, de certa forma, nos vai mostrando que tudo tem formas e fases e ciclos maiores dentro de ciclos mais pequenos. Então, este é o momento em que o Sol está numa parte oposta à Lua, já vos mostro assim que conseguir abrir aqui o software, e que, de certa maneira, evidencia um auge, um clímax, evidencia um momento que nós chamamos, ontem trabalhámos este tema, temos o vídeo disponível no YouTube já, então chamamos a este momento um momento de clareza, especialmente porque esta lua cheia está a falar-nos de iluminação, está a falar-nos de capacidade de entender o percurso da vida na forma, a clareza sobre os processos que estamos a viver. Então, de certo modo, é um momento em que nós podemos estar conectados com as forças da luz e, vamos dizer, abertos, ao fluxo da intuição. Eu creio que a minha internet não está com uma excelente qualidade, peço-vos desculpa por isso, já fizemos as reclamações devidas, mas não tem sido fácil. Eu vou começar a compartilhar então convosco para vos mostrar um pouquinho mais do que eu estou a querer falar, antes de adentrarmos na temática mais astrológica que eu hoje tinha intenção de trazer. Então, o que eu estou a falar é que nós acabámos de ter este encontro, aconteceu há pouquinho, entre o Sol, que está a 22 graus de Touro, e a Lua, que está a 22 graus ainda de Escorpião. Então, nós estamos em plena lua cheia, em pleno momento de hum, intensificação do ciclo que nos começou quando o Sol mergulhou em Touro. Então, para a astrologia, o Sol representa sempre, e vamos trazendo algumas chaves, o Sol representa sempre o dador da luz, está associado a tudo o que é o propósito, a vitalidade, é uma energia que nós ligamos à energia do masculino, de figuras
representativas fortes associadas ao masculino, então nós podemos olhar para o Sol e pensar que o nosso solo do nosso mapa representa, por exemplo, o nosso pai, ou representa, por exemplo, o nosso companheiro, que representa algum masculino significativo da nossa vida, mas acima desse significado que nós lhe podemos atribuir, o Sol transporta, vamos dizer assim, a palavra que vem é a bandeira original daquilo que vimos cá cumprir. Vamos dizer, o nosso guião principal está associado àquilo que o Sol do nosso mapa astrológico representa. Então, se nós podemos pensar no Sol como o propósito maior, como aquilo que vimos experienciar e que vimos, de certa maneira, criar com a nossa existência aqui, quando pensamos na Lua, pensamos num arquétipo, vamos dizer, complementar e oposto, se podemos dizer assim. Pensamos no arquétipo que nos fala da mãe, se nós estivermos a pensar em figuras femininas representativas deste símbolo, a mãe ou figuras femininas fortes que foram vinculativas na nossa experiência, que nos marcaram ou que tiveram papéis ativos e securizantes, vamos dizer, na nossa vida, mas a um nível diferente, quando nos apropriamos deste arquétipo, nós não vamos olhar para a nossa lua, claro que podemos olhar para ela para compreender as dinâmicas e as relações, por exemplo, com a nossa mãe, mas mais do que isso, nós queremos compreender as dinâmicas com os nossos sistemas emocionais, com as nossas dinâmicas emocionais, com aquilo que sentimos. Então vamos dizer, vou ter que abrir, ora fecha, ora abre, vamos dizer que a Lua fala-nos de emoções e de sentir, e o Sol fala-nos de irradiar, ou de expressar, ou de criar, ou de manifestar. Um, um, como forma, intenção, como motivação, a expressão daquilo que vamos criando com a nossa vida. Então, sempre que pensamos em emoções e em sensibilidade e em sentimento, e vamos dizer até em inconsciência, em vazios, vamos pensar na Lua, sempre que pensamos naquilo que é o propósito maior, que é o objetivo, aquilo que vem para ser criado através da nossa participação, da nossa caminhada, da nossa existência, pensamos no Sol. Então, eu hoje posso aprofundar os temas Sol-Lua, já que estamos no momento de lua cheia. Não tinha intenção de ir já por aqui, mas preciso falar deste encontro mágico que está a acontecer para nós, que de certa maneira nos traz as dinâmicas de nós, porque uma coisa é quando a astrologia é a linguagem que nos permite descodificar os céus do nosso nascimento, fazer aqui um parênteses ou uma adenda. Mas não só os céus do nosso nascimento, os céus de qualquer instante e de qualquer momento podem ser analisados e observados para nos sintonizarmos com a frequência das energias que estão plasmadas neles. Então, quando pensamos, ou quando pegamos na astrologia para trabalhar com o nosso tema natal, nós estamos a observar, vamos dizer assim, um momento que foi cristalizado no tempo, que foi cristalizado pela nossa primeira inspiração e que ficou plasmado nestes gráficos, que nós chamamos o mapa astrológico, e que representam como que a fotografia dos céus daquele instante. Mas os céus continuam e todos nós estamos a viver debaixo dos mesmos céus. E para todos nós, este céu que está à minha frente e que eu vos projetei aqui quando comecei a compartilhar, é o céu que de certa maneira todos nós estamos a captar agora. Cada um está a captar a partir do seu próprio lugar. Por exemplo, se eu sou do signo de Touro, esta lua cheia possivelmente vai ressoar mais, ou este momento que eu estou a dizer que é especial, vai ressoar mais comigo pelo facto de eu ter planetas ou de ter o Sol no signo
desta lua cheia. Então, isto já estou a pôr muitos passos à frente, mas para ficarem já com uma pequena legenda, isto é o que nós fazemos quando analisamos trânsitos. Então, se eu quisesse, e se vocês tivessem alguma astrologia convosco, e alguns até têm, poderiam ir olhar para os vossos mapas, onde é que este trânsito do Sol, que está a 22 graus de Touro hoje, onde é que ele cai? E onde é que o trânsito da Lua, que está a 22 graus de Escorpião, onde é que cai? Porque isto falaria dos lugares nossos pessoais, da nossa mandala astrológica pessoal, onde estas energias estão em funcionamento. E isto é especialmente significativo para todos os que nasceram este momento, este festival de Vesak, que ainda não adentrei muito, esta lua cheia de Touro, é especialmente significativo para todos aqueles que têm fortes energias ao redor de Touro e de Escorpião, porque ativa as energias do seu próprio tema natal. Então, ideias que eu já vos passei aqui. Então, nós estamos todos debaixo do mesmo céu, todos estamos a viver as mesmas energias ao mesmo tempo, mas não as recebemos todos a partir do mesmo lugar, porque cada um de nós tem o seu céu particular, cada um de nós tem o seu céu do nascimento, do seu nascimento. E foi a sorte que lhe calhou naquela inspiração ou naquele momento de inspiração. Então, como é que a astrologia funciona? A astrologia tem. Eu agora pego neste mapa e vou-vos dar, não vou porque não é esse o propósito, mas vou-vos dar uma carrada de símbolos, de imagens, de tradução das energias que eu vejo em movimento neste céu. Mas estas energias tornam-se particulares quando nós aplicamos o que está à nossa frente, como o céu deste agora, aos nossos próprios temas natais, aos nossos próprios mapas. A isso a astrologia chama os trânsitos. E eu sei que isto é matéria futura, mas ficam já com este enquadramento para começarmos a perceber. Nós vamos ter tempo para falar das várias energias que compõem uma mandala astrológica para entendermos cada uma delas uma a uma. Então, só fazer o restinho, estou aqui a pipocar entre várias ideias, só fazer o restinho da legenda. Então, nós estamos num momento que chamamos a lua cheia, porque a lua está a receber na sua plenitude o máximo da superfície lunar, que é um corpo celeste que não tem luz própria e que recebe a sua luz e espalha a partir da luz que recebe do Sol. Então, todas as luas cheias é isto que acontece, mas esta particularmente é amplamente celebrada no mundo, tem este nome pomposo de Festival de Vesak, pelo menos para a comunidade budista é assim que lhe chamam, e nós chamamos a lua cheia de Touro, e de certa forma ativa para nós, para todos os seres viventes neste agora, a necessidade de uma certa, vamos dizer, ah, capacidade de integrar a ciclicidade e a impermanência da vida na forma. Eu não vou alargar, falámos muito ontem, eu posso depois partilhar convosco também o link do YouTube desta gravação, se quiserem aprofundar. Mas o que vos quero trazer como reflexão é que para todos nós está a ser ativada uma, ah, uma chave que nos pede que nós mergulhemos, e é simbólico que hoje esta sessão acontecer também, que nós mergulhemos num novo processo transformador que tem como promessa ou que tem como proposta poder acender para nós uma nova consciência, uma nova luz, um novo sentido mais aberto, mais livre, mais inspirado, mais integrado, mais alinhado para continuarmos daqui para a frente. Então, uma síntese muito sintética do que é uma ativação de uma lua cheia num eixo que nos fala, o signo de Touro, que nos fala da materialidade e da dimensão, das formas e da vida manifestada na forma, em contraparte com o seu
oposto, complementar, Escorpião, que nos fala da ciclicidade e da transformação. Então, se já tiverem alguma astrologia convosco aí desse lado, apliquem aos vossos mapas estes posicionamentos para perceberem o que está a ser ativado e iluminado na vossa jornada, porque estamos num momento muito sagrado, muito mágico, muito abençoado, muito pleno de abundância, que não é uma coisa da dimensão da forma, é uma coisa da dimensão da consciência e da percepção, ok? Então, vamos mergulhar um bocadinho mais na astrologia e vou deixar estar o mapa à nossa frente, é o mapa deste nosso céu, deste nosso encontro. Então, quando nós pensamos que nós temos um céu que nos viu nascer e que ficou, de certa forma, impresso nas nossas células, na nossa existência, na energia que recebemos ao nascer, esse céu acompanha-nos sempre, e isso a astrologia chama o mapa natal. Sempre que fazemos uma leitura sobre o nosso, seja, há vários tipos de leitura, há as leituras de aniversário, há vários tipos de modos de trabalhar com a astrologia, mas sempre que há uma leitura feita em qualquer uma destas vertentes, nós temos por base sempre esse céu de nascimento, porque é como se nós tivéssemos corporificado aquele instante da vida em que respiramos na Terra pela primeira vez à nossa nascença. Então, assim que nós inspiramos aqui a primeira vez, esta energia permeou o nosso corpo físico, adentrou as nossas células e é sempre o mapa que viaja connosco. Chamamos-lhe então mapa natal, ok? E nesse mapa natal está contida muita informação, mas eu tenho que vos passar da maneira como eu acredito e como eu vivo a astrologia, não consigo passar-vos de outra maneira. No mapa não está dito quem somos, nem está dito aquilo que vamos fazer com aquilo que transportamos em nós como propósito essencial. Ou seja, no mapa estão cores, estão tons, estão frequências e vibrações que nós temos como expressar e que podem ser expressas de várias formas, em vários níveis, com várias consciências diferentes. Então, não há uma promessa garantida no nosso mapa. Quando nos dizem, lá vamos nós à janela outra vez, agora já está a arrefecer. Quando nos dizem, o meu mapa é bom ou é mau? Não existe tal coisa como um mapa bom ou mau, porque existe uma configuração específica de energias que é única para nós, que traz a nossa proposta de trabalho, vamos dizer, e que de certa maneira não está presa a uma forma específica de criação. Então, o que eu vou fazer com as energias que transporto em mim é largamente resultado da consciência que eu tenho, do quanto eu estou desperta para evoluir ou não na minha vida e de qual é a escolha pessoal que eu estou a fazer, ainda que possa ser inconsciente, sobre o meu próprio caminho. Porque a astrologia o que nos diz é que tipo de energias vibram dentro de nós e podem ser expressas dentro de nós. E nós vemos, por exemplo, neste céu que está à nossa frente, nós vemos que ele está composto de linhas vermelhas, de linhas verdes, de linhas azuis e tem umas massas de símbolos que a gente ainda não conhece. Mas isto não reflete propriamente garantia nenhuma de como é que isto se expressa. Então, eu posso, através de uma tensão com a qual nasci, que está marcada no meu mapa natal, que são as linhas vermelhas, eu posso encontrar, e é, digamos assim, essa a proposta, encontrar a melhor forma de expressar aquela energia na minha vida, encontrar o ponto de otimização para que aquela tensão que está expressa chamam-se aspectos, estas linhazinhas, estas linhas com quadradinhos e com oposições, ok? Com bolinhas, são as oposições. Havemos de falar disto tudo também, se vocês não ficarem pelo caminho e não se aborrecerem com o ritmo disto. Então, estas relações entre planetas,
Algumas são tensas e algumas são mais fluidas. Mas isto garante que o resultado é bom ou mau? Não, não garante. Isto diz-nos que há uma maior dificuldade de relação entre aqueles planetas ou aqueles pontos, do que com os outros que têm linhas fluidas, ok? E da mesma forma que vos estava a dizer, nada do que está contido no mapa astrológico eu pelo menos não gosto de ver como limitador, porque eu creio que a vida tende para a evolução, a vida tende para nós ah, superarmos as nossas próprias dificuldades. Então, à partida, se eu, especialmente isto já como uma ressalva para vocês que estão a começar a mergulhar no estudo da astrologia, se para mim determinado tipo de aspecto é visto como negativo, e há aspectos que são tensos e nós aprendemos, quando os aprendemos, começamos a rotulá-los como negativos, então aquilo que eu vou imprimir na minha vida através daqueles arquétipos não poderá ser outra coisa do que aquela carga negativa que eu atribuo àquele aspecto. Então não há coisas boas nem más. Há coisas, há aspectos, há símbolos, há planetas, há áreas de vida, já vamos ver isso tudo, mas aquilo não está na nossa vida para ser mais pesado, menos pesado, porque uns nascem com aspectos fluidos e mapas fluidos, outros com mapas tensos. Sim, é verdade, todos temos um céu diferente, nós escolhemos, não é? Nascer naquele momento, ainda que não tenhamos consciência disso também. ah, mas o que é certo é que daquela tensão e daquelas dificuldades, ou de algo que nós apelidamos de mais difícil nesta linguagem, nós podemos fazer. Bom, no meio dos espinhos, nós podemos fazer nascer as rosas ou nascem as rosas. Então, de certa forma, são propostas para nós elevarmos aquela energia a um lugar diferente, encontrar a melhor forma daquilo funcionar para nós. Então, um mapa é construído, vamos dizer assim, por alguns parâmetros, vamos chamar-lhe parâmetros, que vamos ter que aprender passo a passo, ok? Para irmos compreendendo primeiro o que é que, é como se estivéssemos a juntar letras, e eu vou ter que vos partilhar, ensinar, apontar o alfabeto para que vocês possam começar a entendê-lo. Então, uma das coisas que, de certa forma, é a base angular disto tudo, é o sistema dos signos, dos 12 signos, a mandala astrológica dos signos, o zodíaco, ok? Que é composto de 12 signos, e esses vocês já devem estar familiarizados com eles. É a rodinha colorida que nós temos aqui à volta. E que parte sempre, vamos dizer, de um horóscopo natural, parte sempre a partir de Carneiro. Não é que o nosso ascendente seja sempre esse, vamos caminhar por aí adentro depois, mas parte sempre a partir de Carneiro. Um zodíaco natural começa em Carneiro. Esta rodinha de signos, ela não existe realmente, não é? Ela é projetada, nós imaginamos-la em torno da Terra, e esta rodinha gira no céu, ou seja, à medida que a Terra faz o seu movimento de translação e, de certa forma, o seu movimento anual em torno do Sol, mas principalmente o movimento que gera o dia e a noite, não é? Nós temos uma energia diferente de signo a cada hora diferente, a ascender no ponto oriente, no ponto nascente, desculpem, no ponto oriente também, ao pôr do sol também lá está o sol, mas no ponto nascente, que é para aí que nós olhamos. Então, um dos pontos principais para termos que acumular, vamos dizer assim, algumas chaves e significados, vai passar por ser a roda zodiacal, onde vamos fazer a viagem dos 12 signos para começar a entender o que são estes 12 signos. Eles falam de energias, eles falam de processos, e todos nós temos os 12. Então, mais uma chave que quero partilhar convosco hoje.
muitas das vezes temos, e especialmente quando estamos habituados a lidar com a astrologia ao nível das, vamos dizer, das revistas ou dos jornais, aquilo que chamamos os horóscopos diários, não é? Muitas das vezes, e que vamos acumulando algumas características, algumas coisas, sabemos disto, daquilo, aí os nativos da balança, os nativos do aquário, etc. Mas vamos criando mais empatia e alguma antipatia com algumas energias. Preciso de fazer esta ressalva, porque de certa maneira nós precisamos de integrar as 12. Nós temos uma mandala semelhante a esta que está aqui à nossa frente, que tem 12 qualidades de energia e que nós precisamos de integrar e entender e corporificar e expressar cada uma delas. Então, esta coisa de, eu não gosto das pessoas do signo tal ou do signo tal, ou não me dou bem com as pessoas do signo tal, até isto tem mensagem para nós refletirmos, porque muitas das vezes há processos nossos não integrados nessas energias. De outra forma, não iríamos atrair pessoas com essas energias que nos friccionam ou que nos ativam, não é? Então, uma primeira etapa vai ser esta, e isto vai nos ocupar provavelmente uma ou duas sessões, eu não sei, nem sei se já mergulho um pouquinho hoje neste tema ou não. Deixem ver como é que a carruagem anda. Outro dos fatores, e que vocês veem que há manchas de símbolos espalhadas, não estão uniformes pelo mapa, não é? Temos aqui uma lua, e esta vocês identificam, este é o símbolo do Sol, este é o símbolo do Urano, vamos falar disto tudo. Este é o símbolo de Júpiter, Marte, este não é um planeta, é um ponto calculado, chama-se Nó de Sul. Aqui temos Plutão, aqui temos o Nó de Norte, mais um ponto calculado, temos Saturno, Neptuno, a Vênus, o Quiron, que é um planetóide, um asteroide, não está ainda bem clarificado, Mercúrio, um planeta, e já falei do Sol. Então, nós percebemos que há uma malta espalhada por estes céus que representam arquétipos, energias arquetípicas, são deuses ou são personagens dentro da nossa própria tela astrológica, dentro do nosso próprio mapa. Nós vamos precisar de saber o que cada um deles quer dizer. E a astrologia é complexa, porquê? Porque é uma linguagem simbólica e um símbolo que tem de mágico é que tem milhentas formas de ser de ser definido, não é? E mesmo assim nunca será completo, porque é um símbolo, ou seja, o símbolo fala por uma via não só, nem sei como é que trago, porque não tenho as palavras, o símbolo fala connosco não só por palavras, não é? Fala connosco energeticamente. Então nós precisamos de dominar as palavras da astrologia para conseguirmos entender as dinâmicas destas energias no seu mapa. Então, já sabemos que temos que aprender pelo menos dois alfabetos. Um é o alfabeto dos signos, onde vamos perceber e entender cada uma destas energias. O outro é o alfabeto dos planetas, que são 10. Nós sabemos que Sol e Lua são os luminares, era do que eu vos estava a falar há bocado, mas a astrologia designa como planetas, e cada um destes 10 planetas, incluindo o Sol e a Lua, tem um modus operandi próprio, um modo de operar próprio. Ele pretende qualquer coisa específica que é da natureza daquele planeta. Então vamos ter que entender e compreender todos os 10 planetas e o que é que eles representam, que tipo de. Vamos falar muito em palavras-chave, porque são essenciais para nós compreendermos que tipo de energias é que eles incorporam, que tipo de processos é que eles põem em movimento, ok? E temos outro fator que vamos ter que aprender bem também, que está expresso por estes númerozinhos aqui que nós vemos, ok? Estes 12 também, são 12 setores do mapa e que nós chamamos casas e que se referem, cada um deles, a áreas de vida. Então, cada um destes números, cada um destes espaços do mapa, que estão numerados de 1 a 12, está associado a estas casas. Nós temos 12 e são áreas de vida que expressam, vamos dizer, palcos diferentes da nossa experiência
ok? Existe a casa do eu, a casa um está associada à minha própria iniciativa, ao que eu ponho em movimento, à minha imagem, ao meu corpo físico, sou eu ainda, não é? Existe a casa 2 que se refere às áreas dos valores e do que eu tenho e do que eu possuo. Existe a casa 3 e que está associada àquilo que está aos meus irmãos, ao ambiente das minhas primeiras aprendizagens, ao meu ambiente próximo, aos meus vizinhos, àquilo que de certa forma está no meu ambiente mais imediato, mas também às aprendizagens particularmente e à forma de começar a entrar em comunicação com este ambiente próximo. Temos a casa 4, já agora dou a volta, temos a casa 4 que está associada ao ambiente íntimo da nossa própria vida, e podemos referir-nos à casa 4 como a nossa própria casa física, onde moramos, mas uns furos mais acima, esta casa 4 é o meu interior, é a minha vida interior, é a minha dinâmica inconsciente, são os meus laços familiares, é a minha ancestralidade familiar, é aquilo que eu, de certa forma, recebo dos meus antepassados, das minhas raízes. Então tem imensas expressões, é a minha vida interior, aquilo que eu não ponho a público, não é? Aquilo que eu não trago para fora, que os outros não conhecem, porque é íntimo, é interior, íntimo, interior. Ok? Casa 4, raízes, bases, casa, família, ok? Vida pessoal, interior, íntima, ok? Casa 5, então, a casa dos filhos, a casa das criações, a casa dos hobbies, dos lazeres, dos prazeres, da expressão criativa. Então, vejam quanta, só por esta meia dúzia de palavras que estamos a trazer, quanta expressão de atividade cabe em cada uma das casas, não é? A casa 6, quando falamos desta área, falamos, por exemplo, da área do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa rotina prática, dos nossos hábitos e cuidados diários. É a casa que está associada às nossas dinâmicas de aperfeiçoamento, às nossas dinâmicas de cuidado pessoal próprio, às nossas dinâmicas, por exemplo, de higiene, de saúde, de cuidados, ok? Casa 6 é uma casa de minúcia com o aperfeiçoamento, o detalhe, o pormenor, o tornar melhor. E é o lugar onde nós estamos a tornar algo melhor, seja pelos cuidados que temos connosco próprios, seja pelos cuidados que temos com a saúde, seja pelo tipo de rotinas e de hábitos que temos, etc. Então, casa 6 é uma casa de rotinas. A casa 7 é uma casa, por exemplo, de encontro com o outro, está associada às nossas dinâmicas relacionais. Como é que eu me relaciono com o outro, com o que é que eu encontro nas minhas relações, porquê? É a casa que se opõe ao eu. Então, se na casa 1 eu tenho o eu, na casa 7 eu tenho o outro. Se na casa 1 é o meu próprio umbigo, o meu próprio centro, o meu próprio corpo físico, quem eu sou, na casa 7 eu estou a referir-me ao outro, ao que eu encontro na minha viagem. Então dizemos que neste eixo nós temos o eixo das relações e se queremos observar as nossas relações, precisamos de observar a nossa casa 7. Se queremos saber a qualidade das nossas relações, podemos ou temos que observar a nossa casa 7. Existem outros fatores, mas principalmente esta área vai-nos falar da maneira como relacionamos com os outros, ok? E vocês dizem, mas eu não tenho nada na minha casa 7. Temos sempre alguma coisa. Temos sempre que olhar para os signos, por isso vamos ter que aprender este alfabeto todo. Temos sempre que olhar para os signos. Depois temos que perceber que os signos têm deuses, têm estes planetas, regem estes signos. Então, não tendo lá planeta nenhum, neste caso, neste mapa, nós temos lá 2 planetas, mas não tendo lá planeta nenhum, nós temos que ir ver onde é que está o planeta que tem ligação com aquele signo e o que é que ele está a fazer com outros planetas no mapa, onde é que está posicionado, a casa onde está posicionado, etc. Então, o mapa sempre vai comunicando
outros níveis de informação connosco, não é chapa 5. Uma das coisas que eu tenho como referência é que nós, não raras as vezes, não temos muita paciência, queremos ir direito ao assunto. E na astrologia não dá para ir direito ao assunto, não dá para ir direto. Porquê? Porque nós não conseguimos tirar logo, não é uma equação matemática, não é A mais B igual a C. Tem muitas variantes, tem muitas variações, tem tem muitos pontos a observar e nós vamos ter que os conhecer na sua singularidade para depois os pôr a posicionarmos nesta como uma coisa una, não é? Para tirarmos uma mensagem mais coesa, mais una. Mas até lá nós vamos precisar de os compreender passo por passo. Vamos precisar eu estou sempre a dizer, não é? Que Mercúrio, que é o planeta da mente, ficam já com essa referência, Mercúrio, que é o planeta da mente, precisa de separar para compreender. Então, nós não conseguimos olhar para um mapa astrológico e apreender imediatamente todo o simbolismo que ali está. E acredito que ninguém o consegue fazer assim no imediato, não é? Há pessoas com mentes muito rápidas e que captam o essencial logo e vem logo muita informação, mas ainda assim a gente continua a estudar o mapa e continua a levantar temas e não se esgota. Não se esgota a carrada de informação que conseguimos tirar do mapa astrológico. Então, de certa forma, vamos ter que treinar a paciência, porque precisamos de aprender primeiro as bases até sermos capazes de tirar informação de uma mandala astrológica. Mas já vamos tirando muita informação quando começarmos a aprender o abecedário, quando começarmos a aprender as primeiras chaves. Então, nós, pelo simples facto de termos nascido com o Sol num determinado signo, já vamos tirar alguma informação daí. Quando sabemos que a Lua está no outro signo, vamos tirar alguma informação daí e já podemos complementar com a informação que nos chegou do Sol. Por exemplo, uma pessoa que nasce hoje, nasce com o Sol oposto à Lua, ok? Só para entenderem o que é que eu estou a querer dizer. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, de certa forma, ao nível da sua dinâmica consciente e inconsciente, ao nível da dinâmica do ser e do sentir, ao nível da dinâmica, bom, já disse, do ser e do sentir, esta pessoa traz ah, um conflito, ok? Porquê? Porque ambos os planetas estão, um a afirmar uma coisa e o outro a afirmar a outra, ok? Um está a puxar para um lado e o outro está a puxar para o outro. Não sei se recordam, eu chamei-lhes complementares e opostos, ok? Ou opostos e complementares. Então, opostos porque afirmam coisas diferentes. Complementares porque para que isto funcione tem que ser integrado e eles trazem 50% cada um para a completude do que está ali representado. Então, nós precisamos sempre de dominar primeiro, ou de ter primeiro apreendido algum significado, algum sentido para estes símbolos. Então, já me perdi um bocadinho no raciocínio com esta história da Lua e do Sol. Ahm, Estávamos a falar dos signos, ok, estávamos a falar dos signos, tínhamos ficado na 7, eu tinha interrompido aqui um bocadinho para explicar. Então, nós vamos ter que aprender a entrelaçar isto tudo. Isto não tem propriamente uma leitura A mais B, não é porque a pessoa nasceu com a lua oposta ao sol que vai dar isto ou que vai dar aquilo, ok? Há uma tendência natural para. Mas cada consciência, cada ser, cada pessoa, cada identidade é única e expressa de forma única a dinâmica das energias. É por isso que nós dizemos que até as pessoas que têm mapas iguais, como quem tem um irmão gêmeo, ainda que as energias possam ser muito próximas e semelhantes, a consciência que as vive e a consciência que incorpora aquela mandala astrológica é completamente diferente da outra, não é? Ainda que haja muitas semelhanças, ainda que haja muita sincronicidade nos tempos, porque os planetas estarão posicionados muito, à partida, muito próximos uns dos outros, não é? De um mapa para o outro, mas aquilo que é a consciência que habita aquele corpo é única. Não há dois seres iguais.
ok? Então nós precisamos de aprender e reconhecer a singularidade de cada um de nós, o lado único que cada um tem para desenvolver e ocupar na sua própria caminhada, ok? Então, voltando às casas, só para não deixar a meio. Então, falávamos que a 7 é o palco e a área das relações, onde nós vamos aprender como nos relacionamos e se queremos perceber o que é que atraímos para as nossas relações, que tipo de relações temos nós, o que é que precisamos nas nossas relações, nós precisamos de olhar para o signo que temos na nossa casa 7, nós precisamos de olhar para os planetas que lá estão, e se não tiverem lá planetas, precisamos de ir à procura do planeta que rege aquele signo para entendermos um bocadinho mais profundamente as dinâmicas, ok? E depois há planetas que são significadores de relação que também precisam de ser observados. Então nós vamos construindo, primeiro desconstruímos e aprendemos, costumamos dizer que a astrologia precisa de se aprender com Mercúrio, mas também com Urano. Urano é o planeta da astrologia, o que está aqui ligadinho ao Sol, neste momento de lua cheia, e Urano é o planeta que permite depois voltar a entender tudo como um só, não é? É a ordem das coisas, é a intuição, é a inspiração, é a mente superior. Então, mas numa primeira fase nós vamos ter que dissociar isto tudo e perceber que um Sol em Touro é isto, que um Sol em Gêmeos é aquilo, que um Sol em Caranguejo é aquilo, que um Sol em Leão é aquilo, mas depois precisamos de perceber que não se esgota ali, porque a pessoa não é só o seu Sol em Leão, ok? Aliás, ah, nós estamos habituados a lidar com a astrologia a partir dessa premissa do signo solar, porque o Sol é o que tem o movimento mais regular e aquele que nós conseguimos, de certa maneira, prever onde é que está a cada dia, não é? Ou num período relativamente certo de tempo. Okay? Nós sabemos, não é, que, sei lá, o signo de Touro começou ali ao redor do dia 20, 21 de abril, não é? E vai mudar, vai passar para outro signo ao redor do dia 21 ou 22 de maio. Então nós sabemos à partida que ele tem um movimento regular, tem uma oscilaçãozinha de um dia, ou coisa que o valha, mas sabemos sempre que para o mês que vem, quando nós tivermos, ora, nós estamos em maio, ok? Quando nós passarmos do dia 22 de maio para a frente, sem dúvida o Sol estará em Gêmeos, ok? Quando estivermos no dia 21 de junho, sem dúvida o Sol estará a ingressar em Caranguejo, ok? E por aí fora, porque ele tem um movimento previsível. Quer dizer, o Sol, na sua, no seu, a Terra em torno do Sol, não é? Que percorre, descreve a sua órbita em 365 ou 366 dias, por isso é que é tão regular, vai fazendo este movimento e é o que de certa forma nós dizemos como o Sol move-se de energia, não é? O posicionamento da Terra em relação ao Sol vai gerando esta alternância de energias. Então, nós temos um movimento regular para saber em que sítio, mais ou menos, do zodíaco o Sol está a transitar. E daí nasceram os horóscopos, não é? Mas muitos de nós, e há muitos casos, não se identificam com o seu signo solar, porque têm grandes massas de planetas, por exemplo, no signo anterior ou no signo posterior. Então, pode acontecer que a única coisa que esteja no nosso mapa naquele signo seja precisamente só o Sol. E nós podemos não nos sentirmos pertencer àquela energia, porque ela não tem efetivamente uma expressão de muito ênfase, ok? Está lá e precisa de ser integrada, mas não por si só não faz com que eu sinta a força daquele signo. Claro que se tenho lá o Sol, eu venho-me cumprir pelaquela energia, mas isto não é chapa 5, não é? Nós não temos como sentir todos a força do nosso planeta solar, do nosso signo solar, da mesma forma, não é? Claro, se eu tenho lá o Sol e tenho mais 3 ou 4 planetas, evidentemente eu vou-me sentir completamente ressoar com as características e com as qualidades daquele signo, daquela energia, mas não é assim para todos nós. E por isso que a astrologia é preciosa, porque ela não se extingue e não se esgota, e nós precisamos, é uma forma de nós entendermos ah, os diálogos
internos dentro de nós. E é uma forma de nós aprendermos a expressar qualidades nossas que nós não sonhávamos que tínhamos, ou ganharmos coragem para expressar qualidades que estão dentro de nós, mas que nós temos, de certa forma, prisioneiras dos nossos próprios medos ou dos nossos próprios receios. Então, quando nós mergulhamos na astrologia, nós podemos começar a descortinar. Eu digo-vos, talvez se eu nunca tivesse ido estudar a astrologia, talvez eu viesse parar a ela na mesma, mas iria demorar muito mais anos, com certeza. A astrologia começa a conversar connosco e a revelar-nos potencial do qual nós estamos alheios, do qual nós estamos inseguros, do qual nós não sentimos que que temos aquelas competências, e quando começamos a mergulhar no estudo, começamos a dar um pouquinho de atenção à forma como sentimos aquilo dentro de nós e começamos a perceber que efetivamente então ao final está lá, estava dissimulado, estava escondido, estava encolhido, e eu digo-vos, eu acredito piamente que nós, para obtermos a realização, para obtermos a felicidade, para nos sentirmos bem com aquilo que estamos a fazer com a nossa vida, nós precisamos de estar a viver a partir de um lugar de completude e de inteireza e de integridade. E para vivermos esse lugar de completude e de inteireza e de integridade, nós temos que estar a viver tudo o que transportamos dentro de nós. Então a via é nós irmos entendendo cada vez mais do que nos compõe, para podermos encontrar uma convergência de tudo aquilo que somos nós para algo que manifesta em proporção igual tudo aquilo que é nosso. Eu sei que estou a falar de uma forma quase em código, mas nós precisamos de entender as nossas competências, as nossas qualidades, as nossas tendências, o que é mais espontâneo e inato em nós, onde temos as nossas resistências, os nossos obstáculos, ok? Por exemplo, vou pegar no mapa que temos à nossa frente, vemos aqui, por exemplo, que Saturno, ainda que seja aqui com 5 graus de diferença, Saturno e Júpiter estão ambos em quadratura nos céus, ok? Uma pessoa que nascesse agora teria dificuldades para confiar na vida, ok? Porque, de certa forma, o planeta da confiança, o planeta da fé e o planeta dos medos, o planeta da necessidade de ter uma segurança, uma estabilidade, uma estrutura, de ver para crer, o planeta que precisa que nós honremos a estrutura, que nós criemos estabilidade e segurança, que de certa forma o planeta dos limites está a fazer uma tensão com o benéfico, que de certa forma nos fala de expansão, crescimento e abundância. Então, se isto fosse o mapa de uma pessoa, deste instante, esta pessoa teria que trabalhar a sua fé e a sua confiança, e que teria de trabalhar os limites da sua própria vida, de forma a entregar-se e a render-se à vida e à ciclicidade da vida e à confiança na vida, para poder encontrar expressão de crescimento e de abundância e prosperar. Não falo só fisicamente, falo interiormente também, e prosperar na vida. E como se tivesse que haver um ajuste entre estes dois arquétipos, porque eles não estão naturalmente em relação fácil, ok? Mas isto quer dizer que a pessoa vai ser assim ou assado? Não. Isto quer dizer que para ela há uma tensão entre estes dois arquétipos, mas isto por si só não diz nada. Nós teríamos que ir ver o resto dos arquétipos, ok? Então, é assim que a astrologia vai conversando connosco, e se há uma coisa que eu abomino é sentir-me limitada, ou sentir, ok? É sentir-me limitada por premissas imutáveis, vamos dizer assim, porque nada é tão estanque assim, porque a minha alma reconhece que uma coisa que a um certo nível é não, num nível, numa consciência, numa frequência, num entendimento diferente, é um sim. Então, eu acho que não está nada negado à partida, no seu modo habitual, quando temos nãos destes no mapa,
simbolizam que nós temos que crescer primeiro antes daquilo poder ser um sim, ou que temos que ultrapassar resistências antes daquilo poder ser um sim. E provavelmente aqui as resistências seriam as resistências da mente, não é? Que é uma coisa que todos nós estamos a ter que enfrentar por estes tempos, que é o quebrar das resistências mentais que nos têm impedido de avançar, que nos têm impedido de ver mais longe, que nos têm impedido de ver e de confiar na vida, ok? Então há sempre vários fatores a analisar, nós não podemos simplesmente partir dali e dizer, epá, tu nunca vais ter sorte na vida, ou as coisas para ti vão ser sempre difíceis, ou tu vais ter sempre dificuldade em crescer, porque nós não sabemos o processo e o trabalho que a pessoa está a fazer com aquela energia para a transformar, ok? Por isso, à partida, eu não vejo nada como negativo. O que eu vejo é, e é a minha forma, o que eu vejo é não no imediato. Aquilo não funciona em automático. É preciso haver afinação, é preciso haver trabalho, é preciso haver consciencialização, é preciso haver evolução para que se encontre um modo otimizado, como eu gosto, tenho gostado muito de usar esta palavra, um modo otimizado daquelas duas energias funcionarem a favor da vida no seu modo, vamos dizer, automático. Uma quer uma coisa e a outra quer outra, e não funcionam em conjunto, não sabem ser uma boa equipa ainda, ok? Precisamos de fazer ali, como é que se diz? Precisamos de pôr ali algumas práticas um, de aconselhamento, ou não é isto que eu quero dizer, mas não me vem a palavra, para ajudar aqueles arquétipos a ultrapassar as diferenças e a encontrar uma forma de colaborar para a mesma coisa. Ok? Colaborar em conjunto. Então, eu queria fazer mesmo a viagem pelas casinhas, mas está difícil, fico presa em nuances que são interessantes e importantes, mas que me vão desviando do caminho. Então, íamos na casa 7, certo? Ainda não tínhamos chegado à 8, depois isto chega à 8 para tudo. E estávamos a falar que a 7 nos traz as dinâmicas então da relação com o outro, é onde nós encontramos o outro e é onde nós vamos saber das nossas relações, precisamos de olhar para ela. Quando nós chegamos à casa 8, entramos numa espécie de um, de um bujador, de um cabo bujador, porque a casa 8 é uma casa que, então, se as outras englobam várias expressões de vida, várias palavrinhas-chave tão diferentes e tão dispares, então imaginem a 8, que é uma área. Naturalmente, temos o signo de Escorpião associado à casa 8. Não é o que está aqui agora neste mapa, está cá Gêmeos, mas a casa 8, ou seja, o oitavo signo do zodíaco é Escorpião. Contem lá comigo, há bocadinho disse que tudo começava em Carneiro. Então, Carneiro 1, Touro 2, Gêmeos 3, Caranguejo 4, Leão 5, Virgem 6, Balança 7 e Escorpião 8. Então, no horóscopo natural, que é aquele que representa sempre o início a partir de Carneiro. Por exemplo, o início do ano novo astrológico começa quando o Sol entra em Carneiro, a primavera no hemisfério norte começa quando o Sol chega a Carneiro, e isto é o mesmo momento, não é? Então, para o horóscopo natural, o zodíaco natural começa sempre em Carneiro, ok? Então, para o sistema de casas, a casa 8 está sempre associada a Escorpião. E logo por aí já temos aqui um berbicacho, porque Escorpião é uma energia de intensidade e de profundidade, então sabemos que a casa 8 é uma casa de processos profundos, é uma casa de transformação, onde nós englobamos temas tão dispares como a sexualidade, a intimidade no casamento, os dinheiros partilhados, as heranças, os seguros de vida, sei lá, tanta coisa que entra tudo o que são os dinheiros dos outros, ok? Então a casa 8 é uma casa de fusão, é uma casa que nos leva. Ninguém sai da casa 8 sem uma profunda transformação, ok? Uma casa 8 pede automaticamente que nós possamos transformar a velha forma. Vou ter que vos trazer desta maneira, porque isto é um caminho. Eu vejo o zodíaco como um caminho de etapas, onde em cada uma destas áreas nós estamos a fazer, estamos a cumprir uma destas etapas. Então, quando nós chegamos à casa 8, nós vimos da 7
dos relacionamentos, não é? E se eu entrei em relacionamento com os outros, automaticamente para que a vida avance, eu tenho que me adaptar, moldar e transformar, e o outro também, para que nós possamos convergir e andar em frente, não é? Para andar em conjunto. Então, tem que haver uma negociação, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma negociação, ok? Tem que haver uma forma de nós conseguirmos encontrar um meio caminho entre o que eu quero e o que o outro quer, encontrar uma via para nos relacionarmos de forma harmoniosa, como quem já se casou ou vive em conjunto com alguém, sabe que há uma adaptação à vida a dois, sempre, não é? Então não é a mesma coisa de quando eu vivia sozinho, não é a mesma, até na cama é diferente, não é? Até o dormir é diferente. Então tudo tem uma adaptação. Vamos dizer que a casa 8 é essa adaptação. Então, eu encontro o outro na casa 7, até me caso, não é? Mas depois vamos viver para a nossa casa conjunta, para a casa onde vamos viver ambos, e precisamos de nos adaptar às dinâmicas um do outro. Automaticamente, o que eu era na minha forma singular, vou dizer assim propositadamente, sofre uma transmutação e uma transformação, porque eu nasço para uma nova experiência, uma nova forma. Há coisas em mim que se têm que transformar para que o caminho continue a fazer-se em direção à evolução. Então, na casa 8 nós englobamos tudo, o que são mortes e transformações. Então, é a casa da morte, é a casa da sexualidade, é a casa das heranças, é a casa dos seguros de vida, é a casa dos dinheiros dos outros, é a casa da sexualidade, já disse, acho eu. Então, é a casa de toda esta temática que obriga a uma transformação. É a casa das curas, dos processos de crise, das grandes transformações e da alquimia, como eu gosto de lhe chamar, porque é na casa 8 que se faz as verdadeiras transformações. É na casa 8 que eu ia dizer que se fazem os verdadeiros milagres, e fazem. Posso-vos dizer que fazem, mas não sem nós morrermos para a forma antiga, não sem nós passarmos por um buraco de uma agulha, não sem nós passarmos por um processo de purificação ou de peneiragem, ou de não sei como dizer, que nos purifica e que nos leva a deixar cair partes que precisam de ser sacrificadas para que a vida continue a ter dinâmica de crescimento. E quando nós chegamos à casa 9, a casa 9 é uma casa associada ao estrangeiro, associada ao conhecimento, à sabedoria, às filosofias de vida, à religião, à fé, à expansão de sabedoria, aos estudos superiores, às viagens ao estrangeiro, porque as pequenas viagens estão na 3, não é? As viagens, grandes viagens, viagens ao estrangeiro, de certa forma, aqueles processos que nós vivenciamos, seja pelos estudos, seja por movimentos para outras culturas e para outras dinâmicas de vida, que sempre ampliam os nossos horizontes. Então, se eu vou estudar algo, e não falo das primeiras aprendizagens, falo dos estudos superiores. Se eu vou estudar astrologia, se eu vou estudar filosofia, se eu vou estudar ciências, se eu vou estudar ciências políticas, whatever, eu quando vou saber mais, casa nova, eu quando me abro a um novo conhecimento, a partida é para me expandir, a partida é para crescer. E se eu aprender, é impossível não crescer e não expandir com esse conhecimento, com essa filosofia, com essa sabedoria, ok? E também se inclui aqui, claro que está, as religiões, porque de certa forma seriam ou deveriam ser um ensinamento, uma filosofia de vida que que nos permitisse encontrar um sentido e um propósito, uma direção para a nossa própria vida. Então a Casa 9 fala da necessidade de expandir e crescer, ok? Porque se eu transformei na casa 8, para sair da casa 8 eu tenho que ter passado pela crise, eu tenho que ter passado no processo, ou seja, se temos planetas na casa 8, vocês saibam que não há como eles funcionarem sem passarem por grandes metamorfoses, transformações, crises, alquimias, processos de transformação,
que quando estão a acontecer são normalmente vistos por nós como críticos, difíceis e dolorosos, mas que depois operam grandes milagres, volto a dizer, grandes milagres. Então, de certa maneira, se eu passei por um processo de transformação, o que vem a seguir é o entendimento e a compreensão e o crescimento resultados dessa transformação. Ou seja, eu dar a compreensão e o entendimento e o sentido àquilo que estou a experienciar. Ok? Então, isto é só uma primeira passagem. Nós vamos depois ter, creio eu, PowerPoints com isto tudo explicadinho para ser mais fácil de vocês encaixarem esta informação. Então, quando chegamos à casa 10, o que nós temos é a área, ou seja, mais vulgarmente nós dizemos casa 10 é a casa da carreira profissional, porque todas elas têm uma chave, ok? Nós temos uma palavrinha-chave para as definir. Então, a palavra-chave da casa 10 é carreira profissional, mas não se esgota aqui, nem tampouco é este o sentido dela, é uma porta de entrada, ok? Porque o que é a casa 10? A casa 10 é o contrário da casa 4. Ok? Então, se a casa 4 é a minha intimidade, é a minha casa, é a minha vida íntima, é aquilo que eu não mostro para fora, para os outros, é aquilo que se passa dentro, não é? Quando eu fecho a porta de casa para dentro, é aquilo que se passa no seio da família, é aquilo que se passa na intimidade, das famílias. A casa 10 é aquilo que é exposto para fora e para o mundo, é aquilo que os outros veem de fora. Então, normalmente, nós somos conhecidos por aquilo que fazemos no mundo, não é? A carreira profissional que temos. Olha, a fulana é professora, a fulana é astróloga, a fulana é advogada, a fulana é whatever. Mas a casa 10 é ainda além disso. A casa 10 é aquela que vem a seguir à 9. E a casa 9 tem um sentido quase de culminar, não é de culminar. Pensem que os ciclos de 9, ok, sei, quando pensamos na numerologia, um ciclo de 9, quando chegamos ao 10, o 10 é a composição do 1 com o 0, ou seja, é o 1 começar de novo, é o 1 começar de novo, mas não do mesmo lugar como era no 1, não é? Porque já é um 1 com o 0, já não é só um 1. E a casa 10 surge aqui como uma é o lugar onde nós vamos começar a oferecer para fora, para a vida, os frutos da nossa construção e do caminho que fizemos até aqui. Então, na Casa 10, nós temos a carreira profissional, mas todo o nosso envolvimento com a vida social, exterior, com a vida coletiva, com a vida além da nossa própria casinha, do nosso próprio quintal, do nosso próprio umbigo, ok? Naturalmente é a casa que está associada à energia de Capricórnio e está muito associada então a nós adquirirmos, de certa forma, um lugar no mundo, ou marcarmos um lugar no mundo, mas mais do que isso, eu gosto de olhar para ela como um lugar onde nós vamos entregar os frutos do nosso trabalho através daquilo que fazemos. Então, se eu me envolvo em alguma iniciativa que não é do foro da minha vida pequenina, se é do foro da vida coletiva, então eu estou na casa 10, eu estou nas dinâmicas de casa 10. Quero ter pistas sobre a minha vocação, sobre a minha carreira, sobre o que deveria estar a fazer, sobre aquilo que tenho para trazer ao mundo, sobre a qualidade da energia que posso acrescentar ao mundo. Eu tenho que olhar para a minha casa 10, não só para a minha casa 10, mas para a minha casa 10. Como área de vida. Então, a casa 10 é uma área já não do foro pessoal, vamos dizer que é uma área já que nos traz a primeira etapa da vida social, a primeira etapa da vida maior que nós próprios, e é a casa onde nós vimos entregar aquilo que andámos a desenvolver e a construir com as nossas aprendizagens e com a nossa experiência. E isso normalmente é expresso através do nosso trabalho e da nossa carreira profissional, mas do envolvimento com toda a vida social. Tá bem? Quando pensamos na casa 11, esta casa está associada diretamente ao signo, ao 11º signo do zodíaco, que é Aquário. É uma área de vida onde nós vamos ter experiências com
o coletivo em termos de ideologias, em termos de ideais, em termos de princípios da vida, no coletivo. É a área então onde nós vamos perceber as dinâmicas dos nossos amigos, dos grupos onde nós nos integramos, a qualidade dos ideais que partilhamos com os outros, o que é que buscamos nesta relação. Porque se temos uma relação mais, vamos dizer, próxima na casa 7, o eu com o outro, aqui é uma relação mais social, mais impessoal, onde há relação, mas não há uma relação de proximidade, como é que. A dois, há uma relação mais abrangente, não é? Então, casa 11 é a casa dos amigos. O chavão que nós pomos, casa 11, é a casa dos amigos. Mas não é só a casa dos amigos, é a casa onde eu tenho algo para entregar fora, tenho algo para entregar ao coletivo a partir das ideias, a partir daquilo que desenvolvo como ideal de vida em coletivo e onde me envolvo, por exemplo, com associações, com coletividades, o tipo de rede de amigos que tenho, o tipo de influências que tenho nestas redes, não é? O que é que busco nestas relações com o grupo, não é? Então, a Casa 11 leva-nos para a partilha com o grupo, sempre é uma palavra-chave associada à casa 11, é grupo, grupo, ok? Tens planetas, tens o Sol na casa 11, precisas de estar envolvida com grupos, precisas de estar envolvida com ideais maiores do que tu próprio, não é? Precisas de levar de ti para os outros, para a sociedade, para o coletivo, não é? Precisas de te envolver, de levar a tua luz, as tuas ideias ao grupo. Okay? Tens lá outro planeta qualquer, tens Saturno lá, precisas de te comprometer com este tipo de dinâmicas, com os ideais que tu queres levar para o grupo e com o compromisso que tens para com o grupo, não é? Então há sempre milhentas formas de tirar informações. E chegamos a outra casa parecida com a casa parecida com a casa de Escorpião, que são sempre áreas um bocadinho difíceis de definir, porque eu já vos explico porque é que elas são difíceis de definir. Chegamos à casa 12, que é naturalmente a casa associada ao signo de Peixes, ok? Naturalmente tudo começa em Carneiro, que eu poria aqui na casa 1, como vos disse, é o primeiro signo do zodíaco, e tudo termina em Peixes. A casa 12 tem este lado místico, tem este lado oculto, tem este lado silencioso, escondido, que está associado ao silenciar, ao abrandar, ao desligar, ao render, ao diluir, ao finalizar. Então, é uma área sempre associada a dinâmicas de recolhimento, recolhimento interior. Então, não é à toa que é uma área que a gente associa, por exemplo, a mosteiros ou hospitais, não é? Mas mais do que isso, é a área onde nós nos silenciamos, onde nós entramos em contacto com as nossas energias internas, onde nós abrandamos o ritmo da vida, ok? Com fortes influências de planetas nesta área, nós precisamos de zelar muito por estes momentos de silêncio, por estes momentos de meditação, por estes momentos de contemplação, por estes momentos de deixar um bocadinho o burburinho da vida lá fora e voltar a mim, voltar ao centro, ok? Porque é saudável fazê-lo, porque senão onde é que vamos pagar as faturas? Na casa 6, que é a casa da saúde ou das rotinas diárias, e que depois começa a fazer transparecer os desgastes de não me dar a mim próprio aquilo que preciso de me dar, ok? Então, porquê que a casa 8 e a casa 12 são das mais difíceis de falar? A casa 4 também, mas não tanto a esse nível. Porque são casas de água e casas de água estão associadas à sensibilidade, estão associados às dinâmicas do sentir, mas mais do que isso, a 4 também está associada às dinâmicas do sentir e a gente consegue defini-la um bocadinho melhor. Mas a casa 8 é a casa de Escorpião, que é o signo mais oculto do zodíaco. Então é difícil a gente definir uma coisa que é oculta e que de certa forma está escondidinha, que está omissa, que está oculta.
E a casa 12 é a casa do signo, ou da energia, vai, porque senão vou começar a confundir-vos aqui entre signos e casas, mas é a casa que está associada à energia que menos material é, ok? Não há signo mais imaterial do que o peixe, porque o peixe é o render e o diluir e o desfazer e o, e o diluir, o dissolver, não é? A própria experiência, a própria forma, o esbater as diferenças, o unificar tudo, como é o arrasar, vamos dizer, no sentido de tornar plano o castelo de areia que nós construímos antes e que de repente perdeu a forma, não é? Perdeu os contornos, perdeu a definição. Então são casas muito com simbolismo e com temas muito subtis que nós tentamos agarrar com as palavras e nos escapam, ok? Então não são fáceis de entender, são dois lugares, são quatro casas, muito, são quatro não, três, muito kármicas, ok? A casa 4, a casa 8 e a casa 12, dizemos que são casas muito kármicas, o que a Kana quer dizer com isto? São casas onde nós temos, está associada a muito passado, a muita memória, tem um lastro muito grande com o que já foi, não é? Nós não temos muito controle sobre, ou nenhum, sobre estas dinâmicas, e na 4 nós temos a memória associada às nossas heranças de passado, de familiares, dos nossos ancestrais, do nosso clã familiar, e que nós não temos como aceder a elas conscientemente, não é? Nós na 8 temos as nossas memórias, vamos dizer, até de vidas passadas, que não temos como chegar a elas também, e por muito que inventemos, nunca saberemos ao certo. E na casa 12 nós temos uma espécie de um limbo entre o que já não é e o que ainda não é. É como se fosse um mundo entre mundos, uma área entre vidas, não é? Como se fosse. E quando a gente medita, quando a gente desliga pô, estamos em meditação e desligamos a nossa mente e vamos para um lugar de, ok, a meio caminho, sabe Deus do quê? De serenidade, um lugar em que nem estou na forma física, nem estou ausente dela, não é? Não estou simplesmente no ativo, nem estou completamente out, não é? Estou num limbo. Esta é a casa 12, não é? A casa 12 é, uma via intermédia entre processos, entre áreas de vida. Então, é a área onde nós vamos conectar com esta energia que não está na forma, que não manifesta-se também na forma, mas não está na forma. É o lugar onde nós nos conectamos com o nosso mestre interno, é o lugar onde nós nos conectamos com a sensibilidade e com a energia e com a subtileza de vida, através do abrandar a atividade e conectar-me energeticamente à vida, ok? Então são áreas um bocadinho misteriosas, não é? E místicas, e sensíveis e difíceis de agarrar, porque não falam de processos objetivos e concretos, ok? Vou interromper um bocadinho, vou ver se vocês têm dúvidas. São 8 horas e 12 minutos, não quero estender-me por aqui ad eternum. Quero-vos perguntar se isto, de certa forma, deixa dúvidas aí desse lado. Se vocês querem comentar, trazer alguma questão, ok? Teresa, Paula, não, tudo ok? Obrigada, querida Isabel. Eu creio que pode parecer, de certa forma, um bocadinho confuso, porque nós estivemos ainda só a conversar sobre estas energias. Vamos apresentá-las em modo mais esquematizado, mas para hoje, para terem uma noção daquilo que nós vamos começar a mergulhar, ok? Não sei se à partida, e ainda não falei eu depois da estrutura do mapa, mas talvez deixemos a estrutura para o fim, começamos ao contrário. Por isso, nós vamos começar a adentrar por um destes abecedários, provavelmente primeiro pelos signos. Hoje demos uma voltinha nas casas, ok, para vocês ficarem com uma ideia, mas vamos começar a desenrolar estes fios e estas meadas
para podermos depois voltar a unir e a juntar a informação toda e começar a tirar alguns. Claro, Paula, precisas de assimilar para depois surgirem algumas dúvidas e questões. Então, vamos, e a gravação vai ficar para vocês disponível no e-mail e depois também no YouTube. E quando ouvirem uma segunda vez, provavelmente vão entender no outro nível. Vamos fazer o seguinte, porque nós acompanhamos por aqui mensalmente. Tomem nota quando ouvirem surgirem dúvidas, tomem nota e quando for o nosso próximo encontro, tragam para partilhar, que às vezes as nossas dúvidas servem também o grupo e podem ajudar-nos a crescer em conjunto, ok? E o objetivo é que nós possamos crescer em conjunto e tornar, trazer mais luz e consciência para a nossa própria caminhada. Então, que possa servir também, não tenham problema, se estão a ouvir e surge uma dúvida ou se vos apetece trazer a dúvida, por favor, partilhem-la connosco, pode ser que ela acrescente mais de nós, ok? Com isto, meus amores, não vou estender mais, já vos roubei aqui um pouquinho além do planeado. Obrigada pela paciência. Alguns de nós, eu sei que isto não é novidade nenhuma, mas ainda hoje eu revia uma aula da Flávia também, da Maria Flávia de Monsaraz, porque me apareceu e partilhei, olhem, podem procurar no meu mural do Facebook, que eu partilhei lá. É uma aula tremenda que não é propriamente para aprender, pode ser para aprender astrologia para quem quer, mas que tem chaves preciosas dos tempos que nós estamos a viver. E isto para dizer que ela dizia nessa aula que para nós entendermos as coisas, nessa ou noutra, já não sei, já me confundi, para nós entendermos as coisas ou para nós integrarmos determinado tipo de ideia, nós precisamos de ouvir em média mais de 200 vezes. Então vejam quantas vezes a gente vai ter que repetir. Por isso, podemos ir sempre repetindo até que a informação se vai arrumando e encaixando, ok? Não tenham problema em perguntar, porque quando perguntam estão a servir-nos a todos, está bem? Queridas e queridos, obrigada. Muitos vão assistir em diferido. O recado das perguntas é para todos os que nos ouvirem. Se tiverem questões, façam chegar essas questões. Nós, entretanto, teremos a oportunidade de tomar nota delas e esclarecer à medida que nos formos encontrando aqui, ok? Meus amores, obrigada, mil bênçãos, um feliz Vesac, uma feliz lua cheia de touro, muita iluminação, grata também pela presença. E seguimos juntos, encontramos-nos o próximo mês. Obrigada, um beijinho e até já.